Vamos à palavra de Deus e hoje o tema da mensagem é uma pergunta. Você é uma pessoa ansiosa? Você é uma pessoa ansiosa? Nessa mensagem eu vou lhe mostrar, à luz da palavra de Deus, o que causa ansiedade. Também vou lhe mostrar o que não é ansiedade, às vezes a gente acha que é, e como você pode vencer esse negócio que está aí destruindo muitas vidas. Olha o que diz o texto sagrado lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro 5 e 7 diz a palavra do Senhor: lançando sobre ele, Deus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vou repetir. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí? Responda para você mesmo. Alguns irmãos estão colocando aqui nas redes sociais, pode colocar, né? Quem está ao vivo aqui comigo. Pastor, eu sou. Você é uma pessoa ansiosa? Você é uma pessoa que o problema vem lá do outro lado do mundo e você já acha que o problema está causando aí muitos prejuízos, ou às vezes nem tem problema, você cria um problema, não é? Anda meio que agoniado, roendo as unhas, antecipando as coisas e sofrendo. Se pergunta como vai ser o amanhã. Pastor, e como é que vai ser, pastor? E como é que eu vou lidar com essa situação? Nós sabemos que a ansiedade é o mal desse século. Não adianta você ter muita experiência ou pouca, ser novo ou velho, rico ou pobre. A ansiedade, ela chega acabando com tudo, fazendo com que você se resuma às suas crises emocionais. Tem pessoas que, infelizmente, não estão vivendo, estão sobrevivendo diante desse mal que nós chamamos de o mal do século. Você é uma pessoa ansiosa? Continuo perguntando. Mas quando nós falamos de ansiedade, nós precisamos parar um pouquinho e entender o que a palavra de Deus nos diz quando Pedro escreve dizendo: lance sobre Deus toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Ele não vai cuidar, ele tem cuidado de você. Então, perceba que a visão das coisas estão meio que confusas. Porque Deus tem cuidado, mas mesmo assim você anda incomodado e açoitado por esse sentimento. Pastor Júnior, e de onde é que vem, pastor, esse negócio que aperta o peito, que parece que a gente vive sendo surrado toda hora dentro do coração? Quem olha pra gente acha que tá tudo bem, mas lá por dentro parece que as coisas não se encontram, não batem. Primeiro, e aí eu estou falando das causas da ansiedade. Biblicamente, nós aprendemos que as ameaças, elas podem causar ansiedade. Você fica com medo de ter uma doença grave, por exemplo, ou a doença que você tem não ter cura, o remédio, o tratamento, e aí você fica, veja bem, você se sente acuado agora. A enfermidade vai destruir a minha vida, é uma ameaça. Aí você começa agora a absorver isso. Outras pessoas não se sentem ameaçadas por uma doença, mas tem medo agora, por exemplo, da morte. Fica perturbado, eu vou morrer, tudo eu vou morrer. Outros se sentem ameaçados
pela solidão, por exemplo. Pastor, e se eu ficar só? Pastor, e se eu não tiver a pessoa amada? Pastor, e se eu não tiver o necessário para prosseguir? Veja que coisa. Já outros têm medo de perder um emprego e acaba agora essas coisas se tornando de fato uma ameaça. Mas a ansiedade, ela não surge só das ameaças. A ansiedade, ela surge também do medo. E quem estava ouvindo o programa, lá no começo eu falei um pouquinho sobre o medo, porque a palavra do Senhor, ela diz que o medo pode ser um espírito. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7. Medo, medo, medo. Aí você fica com medo de tudo. Você fica com medo de se separar, fica com medo de casar, fica com medo de mudar de emprego, fica com medo de sair de casa, fica com medo de pegar um ônibus, fica com medo de ser assaltado. Medo, 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 tudo tem medo, medo de tudo. Se você está só, tem medo da solidão. Se você está com muita gente, você não se sente bem no meio da multidão. E aí você fica, e amanhã, pastor, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou beber, o que é que eu vou vestir? Você fica com medo daquilo que você não conhece, que a Bíblia chama, né? Daquilo que está no ar, na noite, aquilo que é desconhecido, você teme. Então, pastor Júnior, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que, biblicamente, a ansiedade, ela é causada pelas ameaças e pelo medo? Exatamente, é isso. E quando eu falo do medo, a gente tem que ter cuidado, porque esse negócio pode ser um espírito, pode ser um espírito. É o que está lá, eu acho que vale a pena depois você conferir. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus dizendo, eu não lhe dei um espírito de temor. Isso é muito sério, porque onde não há o Espírito de Deus, há o espírito do medo. E esse espírito de medo não vem da parte de Deus, vem da parte do diabo. A gente precisa entender isso. O Espírito de Deus, ele gera amor. O Espírito de Deus gera equilíbrio. O Espírito de Deus gera fortaleza, é o que está dizendo aqui no texto. Então, toda vez que você age de forma desequilibrada, possivelmente você está agindo pelo espírito de medo. Toda vez que você age de forma fraca, covarde, você está agindo impulsionado por esse espírito, possivelmente. Então, muito cuidado com isso, porque nós recebemos Jesus e recebemos o Espírito Santo, que é o espírito de fortaleza, é o espírito que é oposto ao espírito de medo. Então, muito cuidado, porque se você deixar esse temor tomar conta da sua vida, ele vai lhe destruir. Ele vai lhe destruir. Vamos dar mais um passo à frente e ver quais os efeitos da ansiedade. A ansiedade, ela causa algumas reações espirituais, como, por exemplo, a falta de fé. E quando nós falamos de falta de fé, irmãos, nós estamos falando de anular Deus. Nós estamos falando, deixa eu usar uma linguagem aqui bem da gente. Quando você age, vive sem fé, você está matando Deus. Deus morre para você. Dá para entender o que é a falta de fé? E a reação que pode advir da ansiedade, você enterra a fé. Onde a ansiedade domina, não há de que se falar em fé. Quando não há controle sobre a ansiedade, o medo toma conta e possivelmente esse espírito de medo. Tudo agora não é bênção, é uma ameaça. Deus
te dá uma bênção, o casamento. Aí agora você fica morrendo com medo de se divorciar. Veja, Deus te dá a bênção de ter um carro, uma moto. Aí agora o medo de alguém roubar o carro, a moto, não sei o quê, você não poder pagar o carro, a moto. Isso agora se tornou uma maldição para você. Era uma bênção, mas se tornou uma maldição. Veja o desequilíbrio que esse negócio causa. O que é bênção se torna maldição e tudo é maldição, parece. Isso daí dá para entender aqui. Então, na vida espiritual, a ansiedade ela tem o poder de retirar a fé e jogar a fé lá no lixo. E automaticamente, sem fé, é impossível agradar a Deus. Mas quando nós falamos de reações ou de efeitos que a ansiedade causa, a gente vai ver também o que os médicos chamam de doenças psicossomáticas, ou seja, são doenças da alma que afetam o seu corpo. E olha que interessante, Provérbios 14:30, a Bíblia diz que o ânimo sereno é a vida do corpo. Olha lá, Provérbios 14:30 diz: o ânimo sereno é a vida do corpo, ou seja, você está bem emocionalmente, você está convicto, você está agarrado, firmado na base que é Cristo, lutando contra os seus temores, administrando suas emoções, organizado, pronto. Isso vai dar saúde ao seu corpo, corpo físico. O ânimo sereno é a vida do corpo. Então, é possível que mais da metade das doenças sejam psicossomáticas. Ou seja, vai no médico, faz uma bateria de exame e não tem nada. Tem que cuidar da alma. Você bota na cabeça... Eu lembrei agora que de um remédio que eu ia tomar, né? Aí eu disse, Clarice, eu vou tomar isso não sei o quê, para fazer um tratamento, eu vou tomar não, tal. Botei um bocado de empecilho, aí fui no médico, o médico passou. Quando eu coloquei o remédio na mão para tomar o remédio, me deu uma dor de cabeça medonha. Nem tomei o remédio, mas só a ideia de que o remédio ia me fazer também algum mal, não sei o quê. Quando eu botei o remédio na mão, que eu olhei para ele, já me deu um mal-estar horrível. Então, veja o que é as nossas emoções. Então, a gente precisa tratar à luz da palavra de Deus. Pastor Júnior, a gente já viu aí que as ameaças e o medo causam a ansiedade. A gente viu também que os efeitos da ansiedade são reações espirituais e também problemas físicos. Mas vamos lá, dar mais um passo aqui e ver o que não é ansiedade e a gente acha que é ansiedade. Nós julgamos como ser ansiedade e não é. Como, por exemplo, vamos lá, o que não é ansiedade, Pastor Júnior? O que não é ansiedade? Você trabalhar para honrar sua família com o melhor, isso não é ansiedade. Também tem pessoas que querem viver a vida como, né, numa paz só, não quer se preocupar com o dia de amanhã, tal. Isso não é ansiedade. E a gente vai ter o exemplo com as formigas, com os passarinhos, que trabalham para ter uma provisão para o futuro. Então, você trabalhar, você se preocupar com o amanhã para ter alguma coisa amanhã, isso não é ansiedade, tá certo? Isso não é ansiedade, porque você está lutando para prover aquilo que é necessário. Então, trabalhe, busque conhecimento e honre a sua família com o seu trabalho para você ter um amanhã melhor. Isso não é ansiedade.
Outra coisa que não é ansiedade, é você trabalhar, batalhar para ganhar a vida. Porque a palavra do Senhor diz que Deus, Ele é Deus que provê, que sustenta, mas Deus, Ele não aprova a preguiça. O apóstolo Paulo, acho que foi o apóstolo Paulo, né, que disse certa vez que quem não trabalhasse também não deveria comer. Então, trabalhar para dar o melhor à sua família, para ganhar a vida, para buscar conhecimento, para melhorar, isso não é. Outra coisa que não é ansiedade é você estar atento às dificuldades. Tem pessoas que acham que isso é fé. Não, pastor, Deus vai prover. Aí é totalmente desinformado, desatento ao que acontece no mundo. Então, você está ligado, por exemplo, o preço dos alimentos. Você é dona de casa, o dinheiro está curto. Então, você precisa fazer um plano aí para substituir, de repente, alguma coisa dentro de casa, na feira. Você está preocupado, chegar em casa, desligar as luzes. Você chegar em casa, tem ninguém assistindo televisão e a televisão ligada. E aí você tem essa preocupação. Você sabe das dificuldades, você sabe que precisa economizar. Você sabe que isso vai impactar no seu orçamento no final, quando você vê lá, seu menino deixa o chuveiro aberto e a água vai embora, e daqui a pouco chega a conta de água bem mais cara do que... Então, você está atento às dificuldades, isso não é ansiedade. Também tem pessoas que querem que as coisas aconteçam assim à deriva e ficam... Isso não é confiança em Deus, isso é demência e irresponsabilidade. Fique atento, que puder economizar, economiza. Procura nas fontes corretas as informações sobre o futuro, como é que está a situação. Tenha muito cuidado com essa questão financeira. Tudo isso não é ansiedade. Então, vamos ver aqui o que é ansiedade. Eu comecei hoje perguntando se você é uma pessoa ansiosa. Vamos ver o que é ansiedade e já falo o que a Bíblia mostra. E se você puder, deixe sua Bíblia aberta lá em Mateus capítulo 6, porque eu vou falar aqui e lhe orientar à luz do capítulo 6 para você vencer a ansiedade. Desculpa. Então, pastor, o que é a ansiedade? A Bíblia nos mostra que a ansiedade, ela tem o poder de destruir os homens. A ideia de ansiedade é, olhando aqui para o significado da palavra, a ideia é rasgar, é você viver em constante suspense, da ideia de você estrangular, apertar alguém. Isso tudo acontece dentro da sua alma. Imagina uma surra. Pronto. A ideia de ansiedade é você viver apanhando, como a gente diz aqui, levando uma surra na alma. É você ser apertado, é você ser puxado numa direção oposta, você está a todo momento tenso. Isso tudo dentro da sua alma. Então, guarde isso. A ansiedade, ela tem o poder de lhe destruir. Outra coisa que a Bíblia diz e nos mostra, que a ansiedade, ela tem o poder de nos enganar. E eu queria sua atenção aqui. Olhe, ninguém gosta de perder. Nós não nascemos para perder. Ninguém gosta de perder. Agora, você perder para você mesmo, eu acho que se torna muito mais agressivo. E a nossa mente, se você puder, repita comigo. A minha mente aqui, aponta para a cabeça. A minha mente.
A ansiedade, ela tem o poder de lhe enganar. A ansiedade tem o poder de criar problema que não existe. E aí a gente, muitas vezes, sofre por um problema que não é real. Tudo fruto da sua mente. E aí, sua mente começa agora gerando uma perturbação miserável na sua vida. Você lembra dos discípulos de Jesus que estavam no mar, todo mundo apavorado, morre, mas não morre, e o barco afunda e aquela agonia toda. Quando Jesus aparece para salvar eles, eles viram o quê? Um fantasma. Então, infelizmente, a nossa mente, ela é uma fábrica de fantasmas. Que coisa, hein? A nossa mente é uma fábrica de fantasmas. Então, a ansiedade, ela é enganadora. Nós vimos antes que a ansiedade, ela tem o poder de destruir, de estrangular a nossa alma. A ansiedade, ela não só é enganadora, ela não só é destruidora, mas a Bíblia mostra também que ela é inútil. E a gente consegue ver isso no capítulo 6 de Mateus. Por que ela é inútil? Se você olhar aí por volta do capítulo 26 ao 34, você vai ver Jesus dizendo que a gente não consegue acrescentar um côvado. Um côvado é 45 centímetros. Ou seja, Jesus, vamos aqui entender. Jesus diz assim, ó, vocês estão agoniados por quê? Vocês estão tão agoniados, mas vocês não vão mudar nada. Aí ele diz, ó, vocês não conseguem nem sequer acrescentar alguns centímetros. Mas essa ideia de centímetros aqui não é só a altura, tal. Aqui fala, sabe de quê? É como que Jesus dissesse assim, ó, vocês estão tão agoniados, com tantos temores, mas vocês não podem prolongar a vida de vocês, nem encurtar a vida de vocês. Vocês não podem esticar a vida, não. Pelo contrário, você quer, com as suas preocupações, esticar a vida ou alongar a vida, e vocês estão perdendo a vida. Com tanto medo, com tanto temor, com tanta ansiedade. Vocês estão morrendo aos poucos, é isso que Jesus estava dizendo. Vocês estão perdendo força. Vocês estão deixando de viver, de sonhar, de ter saúde. Vocês estão acabando com a fé de vocês. Então, deixe de ser tolo. Isso é inútil. Eu sei, irmãos, que é difícil, mas a gente precisa ouvir essas verdades de Jesus. A ansiedade, ela é inútil, ela é destruidora, ela é enganadora, mas a ansiedade também, Jesus disse que ela é cega. Ou seja, você começa a não enxergar a realidade das coisas. Você começa a entrar pelo caminho da murmuração, entra pelo caminho da incredulidade e sai acabando com tudo. Você é uma pessoa ansiosa? É o tema dessa palavra e uma pergunta. A gente já viu a causa da ansiedade, as reações da ansiedade, o que não é ansiedade e o que é ansiedade. E agora eu quero sua atenção porque, diante dessas palavras, nós precisamos colocar em prática o que Jesus ensinou para a gente ter uma qualidade de vida melhor e honrar a Deus com a nossa vida. Do jeito que está, não pode ficar. Procure ajuda espiritual, ajuda de um profissional na área. Você não pode ficar do jeito que está, porque, de alguma forma, se você olhar, você está sendo apertado, você está sendo coagido por esse sentimento e talvez você não suporte muito tempo. Mas vamos à palavra de Deus e finalizar aqui, mostrar como nós podemos vencer essa ansiedade. Jesus fala sobre isso no capítulo de número 6,
a partir do versículo 19, do 19 ao 34, eu vou deixar para a sua leitura, eu vou falar os pontos aqui, mas tudo que eu falar você vai encontrar do versículo 19 ao versículo 34 de Mateus capítulo 6. Você que não é evangélico, você que parou agora, não costuma ouvir a palavra, você pode ler essa mensagem e você vai entender. É bem fácil de compreender, porque Jesus está ensinando os discípulos aqui num tão conhecido Sermão da Montanha. Jesus estava perto de entregar sua vida na cruz e ele deu as últimas instruções aos seus discípulos. E aí é uma palavra bem prática. Pronto. Pastor, como é que eu posso vencer a ansiedade? Primeiro, você precisa entender que Deus é Pai responsável. Isso quer dizer que Deus conhece as suas necessidades. Diga assim comigo, se você puder. Deus conhece as minhas necessidades. Isso quer dizer que a fé é um remédio poderoso para Ele está lhe ajudando, lhe guiando, lhe fortalecendo. Então, a fé é esse instrumento poderoso para você vencer a ansiedade. Deus é seu Pai e Ele sabe das suas necessidades. Deus conhece as minhas necessidades. Segundo, a palavra de Deus nos diz que Deus já nos deu o reino dele. Então, isso quer dizer que as outras coisas que vão contribuir para o seu bem já estão garantidas diante de Deus. Veja bem, Deus lhe entregou o reino dele. Deus lhe entregou o filho dele para morrer na cruz por você. Romanos 8,32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele não poupou o seu filho. Ele deu, por amor a você, o que ele tinha de mais importante, o seu filho, porque ele não vai lhe dar o que você precisa. Primeiro, ele sabe das suas necessidades. A fé vai chegar batendo forte nesse sentimento de ansiedade. Depois você vai saber e colocar em prática que Deus já fez o maior, porque ele não pode fazer o menor. Terceiro, para você vencer a ansiedade. Olha só, a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Guarde o que eu vou lhe dizer. Olha cá, olha para cá. Se você está ouvindo essa palavra, é porque você vai avançar. E para você avançar, você precisa cuidar das coisas de Deus. Quem cuida das coisas de Deus tem a certeza que Deus cuida das suas necessidades. Eu queria chamar sua atenção, você precisa se envolver com a obra social, você precisa ser um dizimista fiel, você precisa ter contato com a sua igreja e ser um ajudador da obra de Deus através da sua igreja, através do seu dinheiro, através da sua experiência, através da sua força, através da sua influência na sociedade. Você precisa ser uma bênção para a igreja. Você precisa ser uma bênção para a igreja, porque se você não ama a obra de Deus, isso é um sinal que você não ama a Deus. Vamos lembrar que a nossa mente mente. Então saiba que quando você cuida das coisas de Deus, Ele cuida das suas necessidades. Por fim, como é que eu faço, pastor, para vencer a ansiedade? Isso daqui é poderoso. Olha só, você precisa entender que é hora de você mudar o rumo dos seus investimentos. É assim, ó. Capítulo 6 de Mateus, verso de número 19, diz assim, ó, para a gente encerrar. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem,
e onde os ladrões minam e roubam. Olha lá onde é que deve ser seu investimento maior. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Você tem que investir os seus recursos, os seus investimentos nas coisas espirituais também, não só nas carnais. Isso daqui é poderoso para você vencer a ansiedade. Portanto, meus queridos e amados irmãos, você é uma pessoa ansiosa? 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Confie nele. Ele tem o melhor para você. Não deixe a vida lhe levar, não. Deus te dá a capacidade de você controlar, ter domínio próprio e ter mais saúde emocional para a glória do nome dele. Não esqueça, se você puder, leia o capítulo 6 todo. Eu falei mais do 19 ao 34, mas eu deixo essa lição para você aí em casa. Leia o capítulo 6 todo de Mateus. Mateus capítulo 6. E você vai encontrar o caminho para vencer esse mal, o mal do século, a ansiedade. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.